só para explicar para vocês a ideia das camadas, né? Nós temos as 7 camadas do modelo OSI, e a nossa abordagem que a gente segue aqui no livro é até essa abordagem está aqui, ó, no título, Top-Down Approach, uma abordagem de cima para baixo. Essa abordagem de cima para baixo, no contexto de redes, das camadas de rede, significa que a gente começa a abordar a camada da aplicação e vai descendo, né? A camada da aplicação no modelo da internet, ela está em cima da camada 4, a camada de transporte. Já vimos camada de aplicação, já vimos camada de transporte. Aula passada, terminamos a camada de rede, a camada 3. E as camadas 2 e 1, nós vamos ver juntas. A camada de enlace física, nós vamos ver juntas. Nós vamos ver, de uma forma rápida, essa parte, mas, felizmente para vocês, quando eu passar a disciplina para o professor Marcelo Stemer, quase todo o assunto que ele vai abordar, ou pelo menos a maior parte do assunto que ele vai abordar, é exatamente dessas camadas, enlace e física. Porque o professor Marcelo Stemer ele vai explicar as redes locais industriais. E as redes locais industriais, boa parte do assunto abordado é exatamente nessa camada, certo? Então, isso faz até sentido que eu passe um pouquinho mais rápido para vocês o assunto. Bom, no modelo da internet, só tem essas 5 camadas, né? O modelo OSI é um modelo de 7 camadas, mas, conforme acabei de falar para vocês, no modelo da internet, a camada de aplicação fica em cima, a camada 7, né, a aplicação, fica em cima da camada 4 de transporte. As camadas 6 e 5 não são implementadas na internet. Só para relembrar para vocês lembram quais são as camadas 6 e 5? Provavelmente não, mas é bom dar uma relembrada. Existe a camada de apresentação, que é a camada 6, em inglês é presentation, e a camada de sessão, que é a camada 5. Essas camadas elas não foram implementadas no contexto da internet. Então, nós estamos agora olhando as 2 camadas mais embaixo, né? As camadas inferiores, a camada 1 e 2. Em inglês, camada física é physical. Inclusive, muita gente bota PHY em letra maiúscula. Quando vocês virem essa sigla, PHY, já entendam que é camada física, FI. Né? E Data Link, né? Enlace de dados. Tecnicamente, essa camada deveria ser traduzida para a camada de enlace de dados, mas a gente acaba chamando de uma forma reduzida de camada de enlace, certo? E a gente conversou já desde a primeira aula, ou da segunda, a gente já conversou que existe aquela noção de uma comunicação lógica que, por exemplo, a camada de aplicação conversa com a camada de aplicação do outro lado, né? Aquela analogia de eu jogar xadrez com a minha tia, né? E a camada de transporte, ela tem uma espécie de uma comunicação lógica com a camada de transporte do outro lado. Seria o meu secretário conversando com a secretária da minha tia, combinando estratégias, né? De enviar novamente uma carta, se ela não chegar, por exemplo, né? Por exemplo. Bom, e agora, então, as camadas 7 e 4, as camadas, até a camada 4, as camadas superiores, de 4 para cima, elas só existem na borda da rede. Vocês estão vendo camada de transporte e aplicação aqui nos roteadores? Não. Aqui são os roteadores, tá? Onde tem esses quadradinhos aqui. Vocês estão vendo? Não. Assim como eu e a minha tia, o meu secretário e a secretária da minha tia não estão nas agências de correio, né? Não faz sentido. A gente só está na borda da rede. Agora, a camada de rede, em inglês network, né? Network layer, ela já está em todo o caminho, porque ela fica em cima dos roteadores.
Então, aqui está mostrando, ó, como se fosse um roteador. E então a camada de rede a gente já faz analogia com o correio, né? Porque o correio está ao longo de todo o caminho. Tem as agências do correio, né? Quando a gente bota uma carta numa agência, a carta pula para uma agência, pula para outra, até chegar no destino. Não é isso? A gente pode fazer essa analogia. Agora, aquela história da comunicação lógica, a gente sabe que, na verdade, existe a comunicação física, ou seja, o fluxo real. Como é que é realmente o fluxo das unidades? Lembro dessa sigla aqui? Ela é importante para a rede, tá? Unidade de dado de protocolo. É o pacotezinho, né? Os pacotezinhos que são enviados. Esses pacotezinhos, o fluxo real deles não é assim, eu falando com a minha tia. Na verdade, eu mando para o secretário coloca um cabeçalho, lembra? Que vai mandar. O secretário tem uma espécie de uma comunicação lógica com o secretário do outro lado, ou seja, a camada de transporte tem uma comunicação lógica com a camada de transporte do outro lado, mas a comunicação física, na verdade, é assim, ele entrega para a camada de baixo. Ou seja, tanto falando agora no contexto de rede de comunicação à internet, tanto o TCP quanto o UDP, que são os dois serviços que tem na camada de transporte, quando eles vão transmitir, eles passam para a camada IP, a camada de baixo. A camada de baixo, a camada de rede, é o protocolo IP. Aí nós vimos na aula passada o IP versão 4, né? Nós, pelo menos, temos uma ideia de como é que funciona, né? O protocolo IP. E a mesma coisa, a camada de rede, quando a gente vai mandar para um roteador, que vai mandar para outro roteador, que vai mandar para outro roteador até chegar no destino, na verdade, a camada de rede ela depende da camada de enlace que está embaixo. Aí, agora, que está representando a ideia da camada de enlace e a camada física. Pessoal, a camada física, se vocês quiserem pensar assim, de uma forma muito simples, ela envia os bits, certo? A gente está transmitindo pacotes de dados, né? Pacotes de bits. A camada física é como se ela mandasse os bits um atrás do outro para cá. Então, a camada de enlace é que a gente vai começar a dar uma olhada agora, mas ela é altamente amarrada, por isso que a gente vê junto, a camada de enlace é totalmente amarrada com a camada física. Os protocolos de enlace, o Data Link Protocol, os Data Link Protocols, são totalmente amarrados à camada física. Por que isso? Porque, assim, ó, a analogia do correio é como se um carteiro levasse a carta para uma agência e essa agência depois levasse a carta para outra agência, depois pegasse um avião, a minha tia mora em outro estado, né? Pegasse um avião e descesse na agência lá na cidade da minha tia, bom, e no final entrega para minha tia, certo? Não tinha essa analogia? Então, agora vamos pensar num carteiro que sai para entregar. Aí, bom, eu falei do carteiro, né? Agora vamos falar de rede, melhor falando. Vamos falar no contexto de rede. Existe o computador da gente está ligado num roteador. Se vocês estão na internet, o computador de vocês está ingressando na internet através de um roteador. Existe um roteador de ingresso, certo? E se vocês estão no celular, mesma coisa. Se estiver na internet, eles estão ingressando na internet. Todo dispositivo ingressa na internet através de um roteador. E você pode ingressar através de uma rede cabeada. Por exemplo, eu não estou usando wireless. Meu computador está com um cabo. É o cabo que a gente liga o nosso computador, o nosso dispositivo na internet, através de uma rede que é chamada Ethernet. Tá? Então, importante, vou deixar aberto aqui um Word, porque eu gosto de escrever algumas coisas para vocês olharem, né? Ethernet,
certo? Não confundam, é óbvio, vocês não vão confundir com a nossa internet, né? Então, Ethernet é uma rede que vocês vão ver com calma depois com o professor Marcelo Stemer, que existe um padrão que se chama I3E 802.3, que ele especifica exatamente o protocolo, esse protocolo de rede local, que tem esse tipo de cabo, né? A rede cabeada, o cabo RJ45. Então, voltando aqui para a transparência, o meu computador está ligado por uma rede cabeada. Então, vamos dizer, aqui para cá é uma rede Ethernet. Aí vamos dizer que esse roteador, eu não sei como é que... Vocês sabem como é que o roteador que vocês estão ingressando na internet está ligado no outro roteador? Obviamente, ninguém sabe, né? Mas vamos fazer de conta que esse roteador aqui fala com esse roteador através de uma rede sem fio. Essa que vocês conhecem como Wi-Fi. Só para vocês saberem, a gente chama informalmente de Wi-Fi, ou a rede sem fio, rede local sem fio, uma rede que ela é padronizada pela I3E como I3E 802.11. Certo? Aí daqui para cá fala por Wi-Fi. Aí daqui, na analogia do correio, aqui não pegava um avião para vir para cá, então vamos dizer que esse cara aqui fala para cá através de uma rede específica lá, uma rede de fibra ótica, uma Ethernet com fibra ótica. Então, é um gigabit Ethernet, é um outro padrão de Ethernet. Então, vocês entendem que eu estou querendo explicar. Aí vamos dizer que o último roteador fala com o computador lá da minha tia, com o computador destino lá, novamente por uma Ethernet, também uma Ethernet, 3E802.3. Aquela analogia que eu falo, olha, o carteiro vem daqui para cá de carro, daqui para cá pega um caminhão, daqui para cá pega um avião, aí desce na agência, aí depois o carteiro vai de bicicleta entregar na casa, ou de motocicleta. Então, vocês veem que cada trecho pode ter uma tecnologia de enlace diferente. É exatamente isso que a gente vai ver. É esse o contexto que nós estamos lidando agora, com a tecnologia de enlace que liga dois elementos. Agora a gente está olhando dois elementos diretamente ligados. Vê se vocês entendem essa figurinha que tem aqui, que tem assim, aqui é o roteador, e um roteador, conforme eu falei para vocês na aula passada, é um dispositivo que é obrigado a ter pelo menos dois enlaces. Um roteador ele tem que ter mais de um enlace, porque ele precisa ter mais de uma interface de rede, porque um roteador, pela definição, ele é um elemento que interliga redes. Até eu falei para vocês que se a gente, na aula passada, se a gente quisesse identificar quantas redes tem, a gente iria com uma tesoura e tiraria os roteadores fora, e o que sobrasse seria as chamadas redes locais. Nessa figurinha aqui não seria adequado explicar isso para vocês, mas era essa explicação que a gente estava dando, né? Então, um roteador precisa ter mais de um enlace, e aqui tem um exemplo que tem três, vocês estão vendo? Tem um para cá, outro para cá. Então, para cá ele tem um enlace, e vocês entendem por que eu disse que o protocolo de enlace ele é muito dependente da camada física? Porque se daqui para cá é uma rede Ethernet cabeada, o protocolo de comunicação aqui da camada de enlace ele é totalmente amarrado a isso. Ele é amarrado ao fato dali ser uma rede cabeada. Se daqui para cá é uma rede sem fio, o protocolo da camada de enlace ele é totalmente amarrado, ele é dependente do fato que a comunicação física é sem fio. Ele vai ser um protocolo que vai lidar com sem fio, certo? Então, é isso aqui que eu queria explicar para vocês. Vamos, então, aqui tem uma estação, vocês lembram que host é estação, né? Estação H1, roteador R2, roteador, aqui são os protocolos de enlace, e vamos continuar aqui na nossa explicaçãozinha. Aqui eu já falei para vocês que a camada de aplicação ela gera uma mensagem, a camada de transporte coloca um cabeçalho, aí até a gente já viu que isso aqui a gente chama de um segmento. Lembram? Segmento da camada de transporte.
é a TPDU, PDU da camada de transporte, ou 4PDU, PDU da camada 4. Redes, infelizmente, tem essas coisas, né? Tem um monte de nomezinho, né? A gente é meio chato por isso. Aí a camada de transporte pega isso aqui e passa para a camada de baixo. Aí a camada de baixo, que é a camada de rede, a camada 3, ela coloca um cabeçalho, HN, né? Header de Network, é cabeçalho de rede. Isso tudo aqui a gente aprendeu que se chama um datagrama. Então, a 3PDU, a PDU da camada 3, é um datagrama. Também o pessoal chama de NPDU, né? É fácil de entender por quê, né? PDU de network, NPDU, 3PDU, datagrama. E agora, uma questão que eu não tinha falado para vocês, que a camada de rede vai passar para a camada de enlace, que também vai colocar um cabeçalho. Agora, qual é o tamanho do cabeçalho da camada de enlace, Montes? Aí eu vou falar para vocês que depende da tecnologia de enlace. A gente não vai amarrar isso aí. A gente não vai dizer, a camada coloca tanto, porque depende, porque se for I3E 802.11, a rede sem fio vai ser um específico. Se for 802.3, vai ser outro. Então, vocês vão ver com o professor Marcelo Stemmer algumas redes locais e ele vai mostrar para vocês. Certo? Então, isso aqui não... Por quê? Se eu perguntar para vocês qual é o tamanho de cabeçalho que a camada de transporte coloca, aí é possível que vocês respondam. Se vocês estudarem, se vocês olharem os vídeos que estão lá no canal do YouTube, está bem explicadinho lá. Porque se for o UDP, ele tem um cabeçalho de 8 bytes, e se for o TCP, se ele não tiver aquela parte opcional, lembra que tinha a parte opcional? Ele tem 20 bytes. E se eu perguntasse para vocês qual é o cabeçalho que a camada de rede coloca aqui, aí se vocês olharem o vídeo, até da aula passada, eu explico lá que se for o IP versão 4, que é o que a gente viu, ele coloca 20 bytes de cabeçalho, se a gente ignorar também uma parte opcional que ele tem, que a gente vai ignorar. Agora, se eu perguntar para vocês quantos bytes a camada de enlace coloca, aí vocês vão responder, depende da tecnologia de enlace, então depende. Uma bota 16, outra bota 8, outra bota 20, depende da tecnologia de enlace, a gente não está interessado nisso. Pessoal, aí tem um outro detalhe. A aplicação, a PDU, a 7PDU, a gente chama de mensagem, lembra? A 4PDU, acabei de falar para vocês, segmento. A 3PDU, acabei de falar para vocês, datagrama. A 2PDU, agora é a novidade. A PDU da camada de enlace a gente chama de quadro, ou frame em inglês. Quadro de enlace, ou um frame. Então, o nome do pacote, quando a gente está se referindo lá sobre a camada de enlace, o certo é a gente falar assim, ele manda um frame para o outro lado e o outro lado responde, certo? A gente sempre fala pacote de uma forma genérica, mas se a gente quer falar especificamente o nome mesmo, da 2PDU, aí seria um quadro de enlace, ou em inglês, frame. Muita gente usa o termo em inglês direto, tá? Frame. Certo? Então, a gente está olhando nessa camada de enlace dois elementos que estão fisicamente conectados, né? Da figura anterior, ou é uma estação com roteador, ou um roteador com roteador, ou até não tem nessa figura, mas poderia ser uma estação ligada com uma estação. Então, isso que está falando aqui, ó. Uma estação, roteador, 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 uma estação, estação. A camada de enlace, agora a gente olha isso aí. E essa figura aqui é para mostrar para vocês uma questão que é interessante explicar. Que quando a gente está falando de camada de rede, transporte, aplicação, pessoal, isso é um código que está no sistema operacional de vocês, no computador de vocês, quando vocês, por exemplo, estão assistindo agora essa aula via internet, vocês estão ligados na internet assistindo, vocês têm um sistema operacional que está no computador de vocês, que seja o Windows, que seja o Ubuntu, não sei qual que vocês usam, mas os protocolos de comunicação eles estão codificados, estão programados no sistema operacional.
eles foram escritos numa linguagem de programação, provavelmente até linguagem C. Não sei se vocês sabem, a linguagem C é muito usada para fazer sistemas operacionais. Então, isso aqui, as camadas de cima, normalmente é software. Agora, as camadas de enlace física, boa parte do código dela já é hardware. A gente chama de firmware, né? Vocês conhecem esse termo, né? Firmware é um código que está amarrado, ele está embutido dentro de hardware, ele foi programado no hardware, o firmware. Então, boa parte, por isso que aparece isso aqui, placa adaptadora, porque boa parte disso aqui já é hardware e firmware. Já está numa placa. Essa placa aqui, pessoal, o pessoal costuma dar um nome. Vocês sabem que o pessoal de rede adora sigla, né? Network Interface Card. É o NIC, né? É a nossa placa de rede, né? Se vocês forem aqui no Google, ou num site de busca qualquer, não precisa ser o Google, eu botei lá Network Interface Card e apareceu aqui, placa de rede. Vocês identificam o que é isso aqui, ó? Hoje em dia, quando a gente tem um notebook, a nossa interface de rede já está na própria placa-mãe. Mas uns tempos atrás, quando a gente tinha aquele desktop, aquele computador maior, a gente abria o computador e espetava no barramento uma placa de rede. Então, aí por isso tem esse nome. Da mesma forma que alguns de vocês talvez já tenham espetado num desktop, placa de vídeo, né? Quem gosta de game, gosta de joguinho, às vezes compra uma placa de vídeo mais turbinada, né? Vou botar essa placa de vídeo. A gente fazia a mesma coisa tempos atrás com placa de rede. Só que hoje em dia ela já vem embutida na própria placa-mãe do computador, mas o termo continua, né? Aqui a placa adaptadora, por isso tem o nome placa adaptadora. Legal? Então, aqui é o quadro, né, de enlace, e aqui são dois elementos conversando direto. Tá. Então, situei o contexto para vocês, né, que a gente está lidando. A gente está lidando com a camada de enlace com dois elementos que estão ligados diretamente, né? Então, agora, antes... É muito importante entender essa diferença, pessoal, muito importante. Por isso que eu voltei até a transparência para falar. Quando a gente falar camada de aplicação, é como se eu estivesse falando com a minha tia direto. Lá tinha aquela comunicação lógica, a gente ignorava o núcleo da rede, né? Agora, quando era o meu secretário conversando com a secretária da minha tia, mesma coisa, a gente ignorava o núcleo da rede, fazia de conta que tinha uma comunicação lógica conversando. Quando a gente começou a olhar a camada 3, a camada de rede, aí a gente começou a olhar os roteadores, como é que pula, e o protocolo, como é que era o formato da PDU, né, o formato de um datagrama IP, aula passada, como é que é o formato, o que tem no cabeçalho. Então, a gente agora estava olhando aqui o caminho inteiro. Agora, quando a gente fala de enlace física, agora é diferente. Olha aqui o mouse, é como se a gente estivesse falando de dois elementos só. Pode ser esse aqui, ó, esses dois. Pode ser dois roteadores, mas nós estamos falando de dois. Entenderam? Agora, é o protocolo de comunicação que liga esse elemento com esse, ou esse com esse, certo? A gente tá fixando em dois elementos. Beleza? Isso que eu queria explicar para vocês, que é muito importante. E quando a gente olhou na camada de rede, a gente viu com o endereço IP, na verdade, até deveria atualizar essa transparência aqui, para botar IP versão 4, certo? Tá, aí eu me sinto mais confortável, porque hoje em dia existe o IP versão 6, né, que a gente não viu na disciplina. Mas o endereço IP versão 4, a gente viu na aula passada que é um endereço de 32 bits, certo? 4 bytes. A gente aprendeu a manipular, a gente viu que os bits mais alta ordem identifica a rede,
e os bits mais baixa ordem é a estação, é o número da estação naquela rede, certo? Então, então a gente olhou, né, o que seria um endereço IP. Agora, quando a gente vai para a camada de enlace, a gente já tem o chamado endereço físico ou endereço MAC. Os dois nomes o pessoal usa, tá? Endereço físico ou endereço MAC. É um endereço da rede local. Qual é a diferença? Antes de falar a diferença, deixa eu vir aqui no Google e botar aqui, ó, assim, ó, physical address. Physical address. Então, aqui, ó, aí aparece até aqui do lado direito, ó, endereço físico, endereço... Agora, deixa eu botar aqui MAC, o pessoal usa mais, MAC address. Endereço MAC. O pessoal usa bem mais esse termo, endereço MAC. O que é o endereço MAC, então, pessoal? É o endereço que ele está associado ao teu computador. Então, deixa eu tentar explicar. Existe uma boa diferença entre endereço IP e endereço, vou chamar de MAC, tá? Mas também poderia chamar de endereço físico. Endereço IP é uma coisa, endereço MAC é outra. Se vocês tiverem... É que meu celular ali está preso no suporte, eu não consigo mostrar para vocês. Aqui é só a capinha, né? Faz conta que aqui é o meu celular. Se vocês olharem atrás do celular, muitas vezes vem em letra pequenininha o endereço MAC do teu celular, o endereço físico. Do wireless, teu celular provavelmente tem o wireless, né? Hoje em dia todos os celulares modernos têm. Vocês podem ligar ou desligar. Aí lá tem um endereço MAC dele. Nos notebooks, eu não estou com nenhum aqui para mostrar para vocês, mas se vocês olharem embaixo, tem normalmente uma etiquetinha presa dizendo qual é o endereço MAC, o endereço físico. O endereço MAC é um endereço de 48 bits, ele é padronizado, certo? Deixa eu ver se a próxima transparência aqui, ela me ajuda a explicar para vocês. Vocês estão vendo esse número aqui? 1A23F9CD069B? É um endereço MAC da interface desse... Aqui está escrito Node, né? Mas é um computador, né? O computador tem uma interface de rede ligada na rede local, ligada na internet, que seja, e a interface de rede tem um endereço MAC. Aí vocês vão falar assim, ué, Monteiro está louco, ele acabou de falar que é um endereço de 48 bits, e agora a gente vê 6 números hexadecimais. É só para lembrar para vocês que 6 bytes são 48 bits. Então, o endereço, que na verdade é uma sequência de bits, 10, 10, 10, imagine 48 bits em sequência, ele é dividido em 6 bytes e é transformado em números hexadecimal. Na aula passada, a gente viu que um endereço IP versão 4 é um endereço de 32 bits, né? Até está repetido aqui, né? Um endereço de 32 bits, e ele é dividido em 4 bytes, e a gente usa aquela notação decimal com ponto, onde cada byte é transformado num número decimal, né? Certo? Tipo assim, né? Tipo 160.162.48.20, por exemplo, é um endereço IP versão 4. Isso aqui é um número de 32 bits que o pessoal, são 4 bytes, dividiu em 4 bytes. Na verdade, é uma sequência de bits, né? 1, 0, aí cada 8 bits, eles transformam... Eu não vou fazer aqui, né, para não perder tempo, vou fazer só no primeiro aqui. 3, falta 1 aqui. Pronto. Então, aqui é 1 byte, aí eles transformam... Eu não sei se isso aqui é 150, né? Isso aqui, na verdade, tem que fazer a conta. É 128 mais 32, mais 4, mais 2, mais 1.
Aí vocês fazem essa conta aí, o que dá aqui. Mas eu só queria mostrar para vocês que eles transformam isso aqui num número qualquer e decimal. Aí a sequência dos outros bits também vai transformando em decimal, 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 e a gente acaba com aquele número que a gente está acostumado, né? 250.68.18.10. Bom, já o endereço MAC é um número de 48 bits que eles pegam cada um dos bytes, são 6 bytes, e transforma... Opa, não é isso que eu queria mostrar. E transformam para hexadecimal, certo? Então, isso aqui, se vocês pegarem esse 1A aqui, transformar de novo em binário, o 23 em binário, o F9, e botar um do lado do outro, seria o endereço MAC daqui. Só que, novamente, é muito complicado para o ser humano lidar com números binários, são números muito grandes, então o pessoal usa essas estratégias, né, de transformar em hexadecimal. O IP versão 6, que eu não mostrei para vocês, é um número de 128 bits que eles também transformam para hexadecimal. Quando a gente olha um endereço IP versão 6, ele é em hexadecimal. Tá bom? Mas é só para dizer que isso aqui, então, é um endereço MAC. E qual é a diferença do endereço MAC para o endereço IP? Fundamental. É a seguinte, o endereço MAC, aqui é o meu celular. Aí, se eu olhar o endereço MAC dele, é o endereço da minha interface de rede, né? Poderia ser meu computador também, mas como eu estou com isso aqui na mão, vou falar do celular. Se eu usar a rede sem fio aqui em casa, estou usando a rede sem fio, o endereço MAC dele é esse. Se eu for lá na UFSC, se eu pegar o carro, for lá na UFSC e usar o meu celular lá, o endereço MAC dele continua sendo esse. É o endereço que está amarrado à interface. Pessoal, o endereço MAC é como se fosse o número de CPF de vocês. Vocês têm o CPF de vocês, não importa se vocês estão na casa de vocês, na casa da tia de vocês, na UFSC, ou se vocês estão viajando, é o CPF que vocês carregam junto. Agora, o endereço postal, por exemplo, o endereço que vocês moram, se vocês mudarem de casa, muda o endereço postal, não muda? Mas o CPF de vocês continua o mesmo, mas o endereço postal muda. Então, a diferença do endereço IP e o endereço MAC é a mesma coisa. O endereço MAC, ele é da interface, ele é fixo, e o endereço IP não tinha uma parte que identificava a parte da rede e uma parte que identifica a parte da estação? Então, quando vocês mudam de lugar, o endereço de IP de vocês mudam. Se vocês levarem o computador de vocês ou o celular de vocês para a UFSC, quando vocês se conectarem à internet lá, muda o endereço IP. É o endereço IP que vocês estão usando lá. Se vocês estão na casa de vocês, já é outro endereço IP. Então, espero que isso fique claro para vocês, essa diferença. Vamos entender uma coisa. Se a gente tem um número de 48 bits, a gente tem 2 elevado a 48 endereços MAC no mundo. Isso é um número absurdamente grande, tá? Mas, teoricamente, todo fabricante ele compra um bloco de endereços da I3E, a I3E vende um bloco para ele usar. Então, por que eu digo teoricamente? Porque uma vez eu estava dando aula de redes para um administrador de redes da UFSC, e ele falou assim, ele levantou a mão e falou assim, Monteiro, na semana passada eu comprei 2 placas de rede, vieram lá do Paraguai, e elas vieram com o mesmo endereço MAC. Então, aí é o seguinte, isso não deveria acontecer. Cada fabricante ele deveria comprar, se ele paga, não é gratuito, não é assim, eu vou fabricar umas placas de redes e vou botar lá o endereço MAC. Infelizmente, teria que pagar, deve ser bem barato, eu não sei quanto custa, não tenho a mínima ideia, mas tu paga e a I3E te diz, você pode usar essa faixa de endereço MAC. Só que o pessoal, e aí tem os fabricantes que não têm esse tipo de preocupação, né? O que eles fazem? Eles pegam um mesmo número, de repente até nem é deles o número do endereço MAC, mas pode ser até que seja deles, mas eles fazem vários. E por quê?
qual é o problema que ainda mal expliquei para vocês, mas é o seguinte, se você colocar na mesma rede local, no mesmo laboratório, 2 computadores com o mesmo endereço MAC, vai dar confusão. Não pode. Porque o endereço MAC, quando a gente está dentro de uma rede local, cada estação se identifica, era isso que até que estava tentando explicar aqui, essa transparência aqui, para dizer que esse é um endereço da camada MAC. Dentro da rede local, as estações se identificam pelo endereço MAC. Aí ele pergunta, quem é fulano? Aí eu sou. Quem é fulano? Aí imagina que alguém pergunte, quero mandar esse pacote para o fulano tal. Aí apareça 2, sou eu. Então, se vocês botarem dentro, fica dando conflito. Na verdade, na prática, se um administrador de rede espeta 2 placas com o mesmo endereço MAC, começa a dar conflito, a internet vai para o espaço, sabe? Para de funcionar, porque começa a dar colisão, conflito. A princípio 2 elevado a 48 é um número suficiente para ter endereço MAC, eu acho que para todos os dispositivos, durante um bom tempo, pelo menos. Durante um bom tempo. Terei que fazer as contas aí para ver o que significa isso, bilhões, trilhões de endereços. Mas isso não evitaria o cara ter muito azar de ter 2 endereços MACs iguais. Então, para isso, existe uma autoridade centralizada, que é a I3E, que ela distribui, para não dar igual. E se alguém, por acaso, vender por debaixo dos panos placas de rede com endereço MAC iguais, ainda assim não daria problema se você não espetar a placa, né? Não usar o computador com aquele endereço MAC, 2 na mesma rede local. Se eles estiverem em outra rede local, não tem problema nenhum. Então tá. Olha aqui, estava explicado. A alocação de endereço MAC é administrada pela I3E. O fabricante compra porções do espaço do endereço MAC para assegurar a unicidade. E a analogia é que o endereço MAC é semelhante ao número do CPF e o endereço IP é semelhante ao endereço postal, né? O endereço IP ele é hierárquico, porque ele tem uma parte que identifica a parte da rede e uma parte que identifica a parte da estação. E o endereço IP depende da rede que você está ligado. Então, quando você está naquela rede, eu tenho todos os computadores que estão na mesma rede local, eles têm a mesma parte de rede. Agora, o endereço MAC não tem nada disso. O pessoal diz que ele é flat, né? É só nesse sentido. Pessoal, só para vocês relembrarem, até a pergunta que foi feita aqui, ela me ajuda a explicar isso aí. Quando a gente veio falando da camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, a gente falava do IETF, né? IETF, internet, aí esse protocolo está padronizado pelo IETF. O IETF é uma organização, vamos dizer, do pessoal da ciência da computação. É lógico que tem engenheiro lá, né, mas ela é fortemente ligada à área da ciência da computação. Só que, à medida que a gente desce nas camadas e se aproxima para a camada física, se aproxima da parte elétrica, se aproxima, entendeu, do hardware, aí o pessoal, os engenheiros, então a I3E, que é o Instituto, em português, Instituto de Engenheiros Eletricistas, né? A I3E já bate no peito e fala assim, agora vocês da informática saem fora, agora é conosco. É mais ou menos isso que eu quero explicar para vocês, que vocês já viram que o endereço MAC é padronizado pela I3E, as redes locais, várias delas, são padrões da I3E. Então, à medida que a gente se aproxima da camada física em laço, a I3E chega e fala assim, agora é conosco. E existem, vocês vão ver depois com o professor Marcelo Stemmer, existe um conjunto de redes chamado I3E 802. Certo? Então, existe, rapidinho aqui, porque vocês vão ver isso mais com o professor Marcelo Stemmer, existe a I3E 802.3, que é exatamente o nosso
é o nosso Ethernet cabeada. Tem aqui o cabinho, né, o RJ45, né? E então é o que a gente chama de Ethernet. Ethernet, ele foi desenvolvido pela Xerox, né? A Xerox desenvolveu esse padrão e depois, posteriormente, a I3E padronizou. E ele é um persistente CSMA-CD, porque eu vou explicar rapidinho isso para vocês, depois o professor Marcelo Stemmer também depois continua a explicar. Aí tem a I3E 802.4, que é a Token Bus, que é um barramento de ficha. Vamos ficar por assim, não vou entrar em detalhe. Tem a I3E 802.5, que é a Token Ring, que é um anel, né? É um anel de ficha, foi inventado pela IBM. Se vocês lembrarem, lá na introdução, na primeira aula ou na segunda, eu falei para vocês de topologia. E aí eu falei do anel, o anel em barramento, né? Então, esse aqui é o Token Ring. Então, é padronizado. E não está aqui, mas super importante, 3E 802.11, né? Que é a nossa rede sem fio. Certo? Então, tem vários padrões, I3E 802. Se vocês entrarem na I3E e botarem I3E 802, vocês... Aqui é o Wikipedia, mas se vocês forem lá mesmo no site da I3E, ó, tem aqui, ó, I3E 802, é lá na organização da I3E. Eles têm vários grupos de trabalho, ó, 802.11, 802.15, 802.18. Então, o Bluetooth, o Zigbee, são todos padrões que são da I3E. Então, isso que eu queria explicar para vocês. Agora, tem uma outra coisa que também é importante dizer, que quando a gente chega e desce na camada de enlace, o que eu expliquei para vocês? Deixa eu continuar aqui nessa transparência. Eu mostrei para vocês que o modelo OSI tem um modelo de 7 camadas, que a internet, na verdade, só usa 5, né? E tem essas camadas, e aí aparece aqui a camada de enlace, né? A enlace está em cima da camada física, não é isso? Data link está em cima da camada física. Só que a I3E, ela chega e fala o seguinte, olha, a camada de enlace, ela é subdividida em duas, obviamente, subcamadas. E, então, existe a subcamada LLC e MAC. Só para vocês entenderem que a gente não vai estudar isso a fundo, mas a I3E, como ela, nas camadas de baixo, ela fala, olha, eu estou assumindo aqui, ela definiu que existe uma subcamada de controle lógico de enlace. Então, é uma subcamada, vocês estão entendendo? É uma subcamada da camada de enlace. E aí, até por isso que aparece aqui, 3E 802.2, é a subcamada de controle lógico do enlace. Tem as rotinas, ela padroniza as rotinas que deveria ter nas camadas de enlace, as funções, tá? E existe a subcamada de controle de acesso ao meio, que é fundamental, a subcamada MAC, então guardem essa sigla, tá? Controle de acesso ao meio, MAC, ela é fundamental para a parte do professor Marcelo Stemmer, porque é ali que as redes industriais se diferenciam, principalmente uma das outras. Como é que é o protocolo MAC? Como é que é o protocolo de acesso ao meio? Certo? Isso pode estar meio vago para vocês, mas a gente vai começar a falar já, tá? Sobre isso. Tá bom? E eu falei para vocês que a I3E padroniza a subcamada de controle lógico de enlace, dizendo quais são os serviços que deveriam ter na camada de enlace. Então, as próximas transparências aqui é mais ou menos discutindo que tipo de serviços que deveriam ter numa camada de enlace. Vocês lembram que quando eu falei da camada de transporte, a gente teve uma discussão igualzinha. Falei assim, que tipo de serviço uma camada de transporte deveria ter?
Aí, no final, eu falei assim, olha, a internet só tem dois serviços, é o TCP ou o DP. Aí, depois, quando a gente foi falar da camada de rede, também tinha o mesmo papo. Se vocês voltarem lá para a transparência, a camada de rede, tinha assim, que tipo de serviço uma camada de rede deveria ter? Certo? Aí até discutia se uma camada de rede poderia ter uma rede de circuito virtual, um modelo de rede de circuito virtual ou uma rede de datagramas. Aí, no final, falava assim, olha, a internet é uma rede de datagramas, não tem nada de circuito virtual. Então, Então, aqui é a mesma coisa. A gente está na camada de enlace e a gente está discutindo assim, que tipo de serviço uma camada de enlace deveria ter? Tá bom? Essa que é a ideia. E essa discussão é sempre meio abstrata, tá? Porque a gente vai falar assim, como vocês não têm muita experiência, acaba ficando abstrato. Mas vamos lá. O primeiro serviço está escrito aqui, enquadramento, que o pessoal em inglês chama de framing. Framing é colocar dentro de um quadro de enlace, né? Um quadro de enlace não se chama um frame? Eu acabei de mostrar para vocês, é o nome do... Então, framing significa... Ali, apareceu o translator, mas não era o que eu queria. Eu queria que framing... Botar assim, framing data link. Data link layer, pronto. Aí aqui aparece, ó, o que é o frame, deve aparecer, né? Encapsular dentro do frame, tá? Então, exatamente, era o termo que eu ia usar para vocês. O enquadramento significa que a camada de enlace pega o pacote que veio de cima. Lembra qual é o nome do pacote? Obviamente, vocês lembram, né? Já falei, eu sou muito eu repito pra caramba, né? Se chama um datagrama. A camada de rede, o pacote se chama um datagrama. Então, a camada de enlace recebe um datagrama, coloca um cabeçalho, não é isso que ele faz? Então, o pessoal chama isso de framing, ele encapsular. Ele encapsular é porque ele coloca dentro do frame o que vem de cima. Ele encapsula os datagramas dentro de um quadro, frame em inglês, né? Colocando cabeçalho e trailer. Pessoal, aqui tem uma novidade que é esse trailer aqui, cabeçalho e trailer. Em português é cauda, tá? Cabeçalho e cauda. O que é isso? Deixa eu tentar desenhar aqui, então. Aqui é um cabeçalho. E aqui é a carga útil. Certo? Então, toda PDU tem isso, né? Cabeçalho, carga útil, não é isso? Aí o cabeçalho é onde vão informações, né? Por exemplo, se a gente está falando da camada de transporte, ali tem porta-origem, porta-destino. Lembra que a gente viu essas coisas todas? Se for o TCP, número de sequência, checksum. Se for a camada de rede, o que tem no cabeçalho? Endereço IP da origem, endereço IP do destino, tem um checksum também, a gente viu, né? Então, todo pacotezinho tem um cabeçalho e a carga útil. Só que quando a gente chega na camada de enlace, algumas tecnologias de enlace, eles têm também uma cauda. Então, ele tem o cabeçalho, a carga útil e tem uma cauda no final, tá? Vou fazer uma seta aqui para... Aqui é o trailer, é a cauda. Sabe o que é essa cauda, pessoal? É que na camada de enlace, a gente... Deixa eu voltar aqui para o Word, porque eu gosto de escrever. Como eu não tenho um quadro negro para escrever, né, eu uso aqui para escrever. Como a gente está na camada de enlace, algumas camadas de enlace não usam checksum, certo? A gente viu que tem checksum na camada de transporte, checksum na camada de redes, né? Só que boa parte das camadas de enlace não usam checksum. O que elas usam? Elas usam um troço chamado CRC, que eu não vou ter tempo para explicar para vocês. Quando eu tenho tempo, eu até mostro o cálculo do CRC,
O CRC é uma técnica para verificar se tem erro, que é muito mais poderosa que o checksum. Então, algumas tecnologias de enlace colocam o CRC aqui, ó. Então, aqui exatamente, se vocês perguntarem o que tem aqui dentro, tem o CRC. Tá, ficou assim, CRC. Então, aqui é o cabeçalho, a carga útil, o CRC. Tá? Só para vocês entenderem que a gente não tem tempo na disciplina de entrar em detalhe para explicar para vocês, mas se vocês virem em algum lugar que na camada de enlace tem cabeçalho e cauda, trailer, né? Header e trailer, em inglês. Cabeçalho e cauda, em português. As transparências estão misturando um pouco os termos, né? O trailer, a cauda, é o CRC. Então, existe o enquadramento e o acesso ao meio. Pessoal, o acesso ao meio nós vamos falar já, porque é super importante para eu terminar a minha parte e passar para o professor Marcelo Stemmer. Tá? E a gente lida com endereços MAC, ou endereço físico. A gente acabou de olhar, né? Físico, MAC, nos quadros, que é diferente de endereço IP. Isso agora nem preciso falar mais. Vocês já são craque nisso aí, né? Sabe que o endereço MAC é diferente do endereço IP. Agora, então, esse aqui é um dos serviços que tem na camada de enlace. Agora, existe, pessoal, quando a gente está falando... Deixa eu voltar aqui para a figura para me ajudar a explicar. Quando ele está falando, olha, a camada de enlace, ele está falando desse elemento conversando com esse conversando com esse, ou esse conversando com esse conversando com esse. Lembra a analogia? Daqui para cá era de carro, daqui para cá era de caminhão, daqui para cá era avião, daqui para cá era bicicleta, quando era correio. Então, assim, agora voltando para a rede, daqui para cá pode ser uma rede cabeada, Ethernet, daqui para cá uma rede sem fio, 3E802.11. Então, como a gente está olhando um par, assim, cada tecnologia de enlace é específico, ele tem... Então, tem tecnologia de enlace que tem o CRC, que eu estava explicando para vocês, tem outras que não tem. Normalmente, as tecnologias de enlace sem fio, que são muito sujeitas a erro, rede sem fio, pessoal, tem muito erro de interferência, né, de atenuação do sinal, interferência. Vocês sabem isso da casa de vocês, né? Vocês vão para outro cômodo, começa a pegar mal o sinal. Então, as redes sem fio normalmente têm esse CRC. E algumas redes cabeadas não, ignoram. Tá? Então, agora, algumas redes sem fio implementam o que a gente chama de... Agora, deixa eu voltar para cá. Algumas redes sem fio implementam uma entrega confiável entre dois equipamentos. Aí vocês vão falar, o que é isso, entrega confiável? Aí vocês vão lembrar, quer dizer, vocês não vão falar, porque vocês vão lembrar que o TCP a gente já aprendeu como você fazia, no TCP. Né? No TCP, a gente tinha... Lembra dos 5 mecanismos? Eu sou chato pra caramba, né? A gente tinha um checksum, tinha mensagem de reconhecimento, tinha retransmissão, tinha timers para retransmitir, tinha números de sequência. Então, a gente aprendia que dava para implementar um protocolo confiável com aqueles mecanismos. Né? Pessoal, algumas camadas de enlace, por isso que é específico, algumas camadas de enlace fazem isso no nível do enlace. Inclusive, tem aquela história da janela, sabe aquela janela, a história da janela deslizante? Alguns protocolos na camada de enlace implementam isso. Então, por isso, a gente até nem vai olhar isso aqui, porque assim, ó, já foi visto, já aprendemos como fazer. Pelo menos conceitualmente a gente sabe como é que se implementa um canal confiável, certo? Agora, quem é que implementa essa história de checksum? Só que na camada de enlace, normalmente não é checksum, né? Acabei de falar para vocês, tem CRC em vez de checksum. Mas é a ideia é a mesma, né? Mas tem mensagem de reconhecimento, retransmissão. Isso aqui é feito normalmente em enlace sem fio, porque eu falei para vocês um minutinho atrás, eles têm alta taxa de erro. Então, enlace sem fio implementa isso aqui. Pessoal, aqui tem uma pergunta que é assim, por que o enlace pode ter
Por que a gente vai ter o fim a fim aqui é na camada de transporte, tá? Só para entender, por que vai ter fim a fim na camada de enlace? Se a camada de enlace já vai... É porque as camadas, a ideia das camadas é serem independentes, a resposta é essa, tá? Porque vocês entendem... Deixa eu pegar aquela figura para explicar para vocês. Vocês entendem que se a camada de enlace aqui garantisse, na camada de enlace, que não ia ter erro de bit, aqui também garantisse que não ia ter erro de bit, porque ela tem um protocolo confiável no nível do enlace, aqui também, vocês entendem que se as camadas de enlace de todo o caminho já fizessem isso, não precisaria ter no TCP a mensagem de reconhecimento, porque não teria perda. Mas a ideia é que as camadas precisam ser independentes. Essa é a explicação. Por que tem aquela questão ali? Por que vai ter na camada do TCP, o fim a fim, e na camada de enlace? É por causa disso. Tá. Assim como algumas camadas de enlace têm entrega confiável, algumas camadas de enlace têm controle de fluxo. Lembra? Mas a gente já viu isso no TCP também. Normalmente, aquelas mesmas camadas de enlace que têm entrega confiável, elas têm a história de controle de fluxo. Lembra controle de fluxo do transmissor não afogar o receptor, não transmitir mais rápido? O receptor, de vez em quando, manda assim, olha, diminui a tua taxa de transmissão, tá me afogando. Então, algumas... Mas só para vocês entenderem que tem... E a gente já viu como é que o TCP faz isso. Algumas camadas de enlace têm detecção de erros. Normalmente, aquelas que a gente falou, o wireless, né? O wireless, elas têm detecção de erros causados por atenuação de sinal, ruído, certo? E agora tem algumas camadas que tem uma coisa um pouquinho a mais, que além de detectar, ele corrige os erros. Aí vocês vão ter que ter paciência de esperar eu mostrar a próxima transparência, que eu vou dar uma ideia bem básica para vocês do que seria detectar e corrigir o erro. Correção de erros, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência que eu vou explicar para vocês já já. Então, vamos falar da detecção de erros. Aí vocês vão falar, poxa, detecção de erros a gente já vimos checksum. E é verdade. Aqui só está tentando formalizar um pouquinho melhor, que é o seguinte: toda técnica de detecção de erro é baseada em redundância, né? Aqui está faltando um acento aqui, redundância. Toda técnica de detecção de erros tem alguns bits a mais que vocês colocam no pacote que eles são verificados no receptor para tentar ver se teve erro. No caso, a gente viu o checksum, né? Então, aqui é só para tentar formalizar que, por exemplo, a camada de rede, a camada de cima, manda um datagrama. Aí a camada de enlace pega o datagrama e adiciona uns bits adicionais. Vocês estão vendo esse EDC aqui? Não se preocupe com essa sigla, tá? É só para abreviar, que é bit de detecção e correção de erros. É a redundância, ele coloca alguns bits redundantes. Seria, por exemplo, o checksum, seria o CRC, seria alguma técnica, paridade, bit paridade, alguma técnica que ele coloca alguns bits adicionais que ele vai transmitir. Aqui está em inglês, mas aqui é um enlace sujeito a erro de bit, tá? Então, ele vai transmitir através de algum enlace que pode corromper alguns bits, e o receptor ele vai receber um D' e um EDC'. O que significa? O receptor não é mágico, né? Ele não sabe que... se eu pudesse botar um papel na frente, botar assim, o receptor não sabe que foi transmitido, tá? Quando eu estou num quadro negro aqui, vocês estão vendo então, o mouse, eu tapo com a mão, assim, ó, o receptor não está enxergando isso aqui, então por isso eu estou fazendo assim com o mouse. Ele só sabe que ele recebeu um D' e um EDC'. Aí ele vai fazer a conta do EDC' com relação ao D', entendeu? No caso do checksum, ele vai somar tudo, lembra daquela história do checksum? E se tiver ok, ele vai dizer, ó, vai entregar o datagrama, ó, não achei erro. Agora, se não tiver ok, ele vai detectar erro e vai fazer alguma coisa. Então, isso aqui é só para formalizar uma coisa que a gente já viu no checksum. Agora, isso aqui é genérico, né? Por exemplo, se eu fosse explicar o CRC para vocês,
Isso aqui já ajudaria a explicar. Aqui seria um CRC, seriam os bits a mais que são adicionados. Beleza? E uma técnica, a mais simples possível, de colocar aqui uns bits de redundância, é a técnica de colocar o bit de paridade. Vocês lembram do bit de paridade? O bit de paridade, você adiciona um bit para uma palavra de n bits. No caso aqui, acho que tem 16 bits, né? Deve ter 16 aqui, eu não vou contar agora. Tem 16 bits de dados e um bit de paridade que ele faz a verificação desses bits todos. Qual é a ideia do bit de paridade? Desculpa, que é meio óbvio aqui, vocês devem saber, espero, né? Em microprocessadores isso é explicado, em circuito digitais deve ser explicado, mas só para lembrar para vocês, deixa eu fazer aqui um... Deixa eu ver se aqui tem 8 bits, tá? Vamos, ali naquele exemplo, ele tem 16 bits, né? De bit dado, mas vamos fazer de conta que tenha só 8, tá? Então, bit de paridade é sempre um dos dois, ou é paridade par ou paridade ímpar, certo? É sempre um dos dois. E o importante, o transmissor e o receptor estão cientes qual é usado. Se é par, é par, se é ímpar, eles estão cientes. Então, vamos fazer de conta que é paridade par que está sendo usada? Então, olha só, aqui tem um bit... 2, 3, tem 4 bits 1. Então, aqui já é um número par de bits 1, não é? Então, se a gente estiver usando paridade par, ele vai adicionar, vou botar aqui de outra cor, ele vai adicionar um bit 0 para continuar sendo par. O receptor, ao receber, ele vai somar. Se ele achar par, ele vai dizer, não achei erro. E se ele der ímpar, ele fala, opa, algum bit inverteu. Pode ter sido o próprio bit de paridade ou algum bit daqui. E eu acho que se a gente for tratar agora de paridade ímpar, vocês já entenderam, né? Se for paridade ímpar, dos dois lados, aí aqui ele é obrigado a botar 1 para ficar ímpar. Porque ele tem um número par de bits aqui, então ele tem que botar 1. Da mesma forma que... Pessoal, desculpa, é meio óbvio, mas da mesma forma que... Só para ficar mais bonitinho aqui. Ah, não ficou. Da mesma forma que se ele tivesse... Vamos dizer que agora, então, a gente está dizendo que é paridade ímpar, né? Então, se a gente tivesse... Da mesma forma que se a gente agora tem 1, 2, 3... bits 1 aqui, e é paridade ímpar, ele tem que meter um 0 aqui para continuar ímpar. Então, o bit paridade é uma das técnicas mais simples para verificar uma palavra. No caso aqui é uma palavra de 16 bits, mas no exemplo que eu dei é uma palavra de 8 bits. Porque se ele inverter... Deixa eu pegar o exemplo de cima. Se ele inverter um bit só, por exemplo, aqui era 0, virou 1. Aí o receptor, ao somar, era para dar ímpar, né? E ele vai dar par. Aí ele sabe, opa, deu erro. Agora, um detalhe que vocês devem saber, né? Se ele inverter um número par de bits, por exemplo, se ele inverter 2, se fosse aqui 00 virar 1, ele não detecta o erro de paridade. Certo? Por motivos óbvios. Então, a técnica de paridade é uma técnica que só usa um bit redundante, mas ela é meio fraquinha para detectar erros. Beleza? Mas é uma técnica... Vocês sabem, memória de computador usa, né? Muitos dispositivos eletrônicos usam essa técnica e a rede também poderia usar. Agora, olhem essa questão aqui do lado direito. Paridade bidimensional, pessoal. Agora, prestem bastante atenção. Aqui, ó, aqui tem D bit de dados, né? A gente diz que é uma palavra, né? E tem um bit de paridade. Então, olha aqui onde eu estou passando o mouse, imagine que tem exatamente isso aqui, ó. Está aqui, ó, aqui são os D bits de dados e aqui um bit de paridade, tá? Então, aqui vai o dado 1,1 até o dado 1,j. J seria a coluna, né? Mas até isso não é tão importante.
E o bit de paridade seria o DI, D1, né? D1, que é a primeira linha, J mais 1. Legal? Aí, como o transmissor está transmitindo vários dados, aí ele coloca o segundo, ó, D2 vai desde a coluna 1 até o J, dados, aí ele coloca o segundo bit de paridade. E assim por diante, tem 3 pontinhos, só que a cada J ou linhas, ele faz o seguinte, ele adiciona uma linha extra, vocês estão vendo essa linha extra aqui? Essa linha extra é uma linha que é resultado da paridade da coluna. Dá para entender? Esse DI mais 1,1, aqui onde eu estou com o mouse, é o resultado do cálculo da paridade dessa coluna. Esse aqui é o resultado dessa coluna. Então, para cada coluna, você forma uma linha que é o resultado, inclusive, da própria linha da paridade, né? Tem uma coluna de paridade, da própria coluna de paridade, ele tem um valor aqui que é o resultado do cálculo da paridade dela. Por que isso é feito? Olha aqui a figura de baixo. Vamos dizer que isso aqui, sem erro, foi o cálculo efetuado. Aqui tem um bit de paridade, aqui tem um bit de paridade, aqui tem um bit de paridade, e aqui embaixo tem uma linha extra que é o resultado da paridade de cada coluna. Então, sem erro, deu isso aqui. Agora, vamos dizer que, ao transmitir na rede, deu um erro nesse bit aqui, ó. Ele inverteu. O que o receptor vai detectar? Ele vai detectar um erro de paridade nessa linha e vai detectar um erro de paridade nessa coluna, ao calcular. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que, além dele detectar que teve erro, ele sabe exatamente qual o bit que deu erro. Entenderam? Então, ele corrige. Observe que só o bit de paridade, agora aqui estou falando do lado esquerdo, ele não diz qual foi o cara soma e diz, olha, teve um erro de paridade, eu somei e não deu o que eu queria. Agora, se ele tem a paridade bidimensional, ele pode, em alguns casos, não são em todos, em alguns casos ele vai ter um erro na linha e na coluna, então ele sabe qual é o bit que deu o erro e ele corrige. Aí ele sabe, poxa, 0 deu erro aqui, ele está 0, então é porque o valor era para ser 1. Então, além de detectar, entende que quando eu falei para vocês que existem técnicas de correção de erros, então a paridade bidimensional é uma técnica dessas, porque além de detectar o erro, ela corrige. Então, existem técnicas muito mais sofisticadas que são baseadas nessa aqui, tá? Essa técnica, por mais simples que seja, as técnicas sofisticadas para corrigir erros são baseadas nelas. A gente só deu uma ideia geral para vocês. Legal? Vamos mudar de assunto agora. Checksum. Estamos falando ainda de detecção de erro, né? Detecção de erro. Checksum. Pessoal, depois vocês olham as transparências, porque eu nem vou explicar, porque você já conhece checksum da camada de transporte. Foi explicado lá, né? A transparência está aqui só para dizer, olha, pode ser usada também. Então, vamos agora entrar num assunto que é bem importante para nós, estudantes ou profissionais da engenharia de controle e automação, porque as redes industriais, as redes locais industriais, elas têm muita preocupação com tempo real. Tempo real significa você ter tempos máximos de envio, são redes de chão de fábrica, por exemplo, você tem que ter tempos máximos de envio. A gente já conversou sobre isso em algumas aulas passadas, na introdução. Por exemplo, se vocês estão fazendo um controle via rede, você tem sensores, controlador e atuador, vocês têm a informação que vai do sensor até o controlador tem que ter tempo máximo. A gente diz que é uma rede de tempo real por causa disso. Você já deve ter visto essa expressão em algum lugar, né? Fala assim, real-time network. Real-time network. Real-time networks. O que é uma real-time network? Que é um monitoramento, né? Real-time networking.
Wikipedia tem Real-Time Computing. Não, mas aqui é Computing. Mas o que é uma rede em tempo real? São redes que vocês vão ver. Também as redes industriais, né? Então, agora, Real-Time Network, deixa eu botar Industrial, devia ter deixado o Network lá. Industrial Network, que é a parte que o professor Marcelo Temer vai explicar para vocês, né? Então, as redes industriais são redes de tempo real, são redes que têm muita preocupação com tempo real, e a parte do MAC, controle de acesso ao meio, é fundamental para garantir isso. Então, existe, basicamente, quando a gente agora está na camada de enlace, existe, basicamente, 3 tipos de enlace, tá? Existe redes ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? É um elemento ligado por outro diretamente. Quando a gente viu essa figura aqui, quando eu comecei a explicar para vocês a camada de enlace, essa figura aqui, ela está dando a entender que aqui é ponto a ponto, tá? Esse ligado com esse, certo? Mas existem redes... Então, a rede ponto a ponto é isso, né? Então, vamos voltar para lá. Agora, existem redes de difusão, em inglês broadcast. Rede de difusão, a mais conhecida são as sem fio. Tá? Então, olha aqui esses exemplos aqui. Uma rede sem fio compartilhada, uma rede por satélite. Então, as redes sem fio, seja por satélite, seja o Wi-Fi de vocês, quando um transmite, vários podem receber a comunicação. Então, a gente chama isso de broadcast, tá? Broadcast, difusão. Agora, existem as redes de embarramento, tá? Vocês estão vendo essa figura aqui? As redes de embarramento são redes também de difusão. E aquela famosa rede Ethernet, que eu falei para vocês já algumas vezes, que a gente vai olhar, é uma rede também de difusão. Porque a rede... Deixa eu ver, eu estou aqui com a figura aqui aberta ainda, né? Existem as redes em barramento, que é como se fosse... O barramento é como se fosse um fio e as estações são elementos que estão pendurados nesse fio. Vocês vão ver N redes com o professor Marcelo Temer iguais a isso aqui, porque isso é muito adequado para a indústria, porque em vez de passar fios para todos quanto é lado, você passa um fio e os elementos, os computadores, os dispositivos, as máquinas se penduram no fio. Dá para entender isso? Tá. Agora, você também pode simular esse tipo de comportamento através de um hub. Então, ou até de um switch. Eu vou escrever um hub aqui, mas poderia ser um switch. Um hub é um equipamento que a gente pode ligar vários... Eu ia pegar um círculo, acabei pegando esse aqui, mas faz conta que eu ia pegar um círculo aqui. Você liga os equipamentos nesse hub e esse hub se comporta como se fosse um curto-circuito. Entenderam? O hub é como se fosse um curto-circuito. É como se tivesse um barramento aqui, ó. O hub se comporta como se fosse um barramento interligando todo mundo, um curto-circuito. Também pode ser, as mais modernas, as redes mais modernas não usam hub, elas usam o que a gente chama de switch. Tá? Então, voltando aqui para a nossa transparência, a Ethernet, a Ethernet pode ser por barramento, pode ser através de um hub, isso a gente vai ver, mas é uma rede de difusão. E aqui é uma brincadeira que o livro faz, que ele fala assim, você está numa festa, um monte de gente conversando, é como se fosse um broadcast também, uma difusão. Todo mundo falando. Aqui ele bota um cara que não está interessado na conversa, ele poderia escutar, mas ele não está interessado, ele está desligado, ele está dormindo, né? Mas ele está na mesma conversa. Agora, existem as redes comutadas, que elas já funcionam assim. A ideia de rede comutada ela é muito semelhante ao que a gente viu
dos roteadores na internet, que é assim, ó. Se uma estação quer falar com outra, se essa estação A, faz conta. Não, deixa eu escrever aqui então. Se a estação A quer falar com uma estação B, ela tem que falar através de um outro elemento aqui, que eu vou chamar de X aqui no meio. Ela tem que passar por um elemento intermediário. Então, a gente chama isso de comutar. Comutar, switch em inglês, tá? Ah, tá. Vocês lembram que também é possível traduzir para o chaveamento, redes chaveadas. E a gente tinha aquela rede ATM antiga. Mas, pessoal, nós vamos centrar a atenção da nossa disciplina nas redes de fusão, porque boa parte das redes industriais são redes em barramento. Então, a gente vai ver com o professor Marcelo Stemmer as chamadas field bus, são os barramentos de campo, as redes em... Então, são redes em barramento. Boa parte das redes industriais são redes em barramento. E, hoje em dia, o sonho das indústrias é colocar tudo por sem fio, que também é uma rede de fusão. Então, é importante a gente entender isso aí. Então, nós vamos olhar fortemente as redes de fusão, porque são redes que são comumente empregadas nas redes locais industriais. Quando a gente tem um canal múltiplo compartilhado, vocês entendem que uma rede de fusão ela é um meio compartilhado, tá? O meio, seja, se for sem fio, o ar, né? O meio é o ar, é o ar sem... o pessoal chama de wireless, né? Sem fio, né? O meio é o ar que está sendo compartilhado. As faixas de frequência, os canais de frequência, né, que são compartilhados. Seja uma rede em barramento, que aí é o fio que é compartilhado, então, isso aqui a gente chama de uma difusão, e ela implica que a gente tem um canal único que é compartilhado. Quando o canal é compartilhado, pessoal, o que ocorre? Se duas ou mais estações resolvem transmitir ao mesmo tempo, aqui ele chama de nós, né? Porque como ele está na camada de enlace, ele mudou um pouquinho a terminologia para, em vez de chamar de estação, host, ele chama de nós. Mas é a mesma coisa. Então, se duas ou mais estações resolvem transmitir ao mesmo tempo, ocorre uma interferência. O que é isso? Voltando aqui para o nosso barramento. Pessoal, quando uma estação transmite, a gente diz que ele transmite um pacote, né, de bits, né, um pacote de dados, não é isso que a gente vinha falando até o presente momento? Só que um pacote, em termos elétricos, é um sinal elétrico. Vocês aprendem em sinais e sistemas, não é? A ideia de um sinal. Então, quando uma estação transmite, é um sinal elétrico que ele se propaga no meio que é compartilhado. Aqui está um barramento, eu tentei botar uma seta aqui, né? Aqui é um barramento que é compartilhado, mas se for o ar, é o elétrico. Então, quando uma estação transmite, é um sinal, e se outra estação, por acaso, der azar de transmitir ao mesmo tempo, colide o sinal. Isso aqui se chama uma colisão. Uma colisão significa que aquela comunicação se perde, porque isso ocorre muito em rede sem fio, mas nas redes em barramento tem esse problema também. Então, é necessário ter um protocolo de acesso múltiplo. O nome já diz, né? Protocolo de múltiplo acesso, de acesso múltiplo. É um protocolo que vai permitir que ele vai tentar garantir que cada estação consiga transmitir com sucesso. Ele vai tentar, tá? Então, olha só, vamos olhar a transparência. Quando duas ou mais transmissões pelas estações são simultâneas, ocorre interferência. A gente chama isso de colisão, já expliquei para vocês, porque apenas um pode transmitir com sucesso em determinado instante de tempo. Então, é necessário ter um protocolo para regrar isso, né? Um protocolo de múltiplo acesso, que a gente pode imaginar que é um algoritmo distribuído. Por que distribuído, pessoal? Porque ele executa em cada estação separadamente.
certo? Ele executa aqui, ele executa aqui, ele executa aqui. Então, cada estação, que eu representei aqui em vermelho, está executando esse protocolo. Então, ele é um algoritmo distribuído que cada estação vai rodar esse algoritmo e vai tomar a sua decisão. Vocês entendem que é distribuído porque não tem um cara central que diz assim, você que vai transmitir, você que vai transmitir? Até existe isso, tá? Mas, num primeiro momento, vamos imaginar que não é assim, que é cada estação que toma essa decisão. Vocês podem imaginar que uma forma de acontecer, por exemplo, aqui essa estação tentou transmitir, deu colisão. Aí vocês falam assim, como é que resolve isso? Vamos dizer que, então, elas trocam mensagens entre si para dizer, olha, vai você primeiro. Aí esse aqui diz, vai você primeiro. Só que tem que lembrar que elas vão se comunicar por esse protocolo que é compartilhado. Então, pode ser que tenha colisão para sempre, entenderam? Pode ser que essa aqui diga assim, você primeiro, e essa aqui diga você primeiro e colhi de novo. Aí, de novo, colhi de novo, você primeiro. E pode ser que tenha colisão para sempre. E é isso que esse tipo de protocolo tem que tentar resolver. Então, entender a comunicação que trata sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o próprio canal que é compartilhado. Então, isso é problemático. Então, existem 3 grandes classes, né? 3 grandes... isso aqui é uma taxonomia, né? Taxonomia é uma classificação, né? Então, existem 3 grandes classes de protocolos de controle de acesso ao meio, né? Protocolos MAC, que, conforme eu falei para vocês, isso é super importante para a parte do professor Marcelo Stemmer. Particionamento de canal, acesso aleatório e passagem de permissão.